Olá, colegas, profissionais da saúde. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista. Sejam bem-vindos ao nosso perfil Insulinoterapia Descomplicada, voltada para os nossos colegas profissionais de saúde que querem aí evoluir nessa caminhada de educação em diabetes, de sermos profissionais de saúde mais preparados para o dia a dia da insulinoterapia. E o tema hoje é um tema, como sempre, insulinoterapia voltado para a equipe, porque o diabetes é um trabalho de equipe, o diabetes é um trabalho que exige um atendimento multiprofissional, interdisciplinar, de preferência de qualidade, e hoje nós falaremos aí para todos os colegas sobre como avançar na insulinoterapia. Para nós profissionais de saúde, a primeira coisa que a gente precisa entender como um membro ativo da equipe de saúde que trata pessoas com diabetes é que toda a equipe precisa estar alinhada, principalmente com a indicação da insulinoterapia. Então, claro, né, para a gente avançar, a gente tem que indicar da forma correta. Então, dentro dessas indicações, uma questão que vemos com frequência na prática clínica é a confusão que existe na indicação da insulinoterapia até para as pessoas com diabetes tipo 1. E aí a gente sabe que nesse momento falta o quê? Falta uma clareza da equipe de saúde no diagnóstico correto dos tipos de diabetes. Porque para a gente avançar na insulinoterapia, isso basicamente diz respeito à progressão da insulinoterapia nas pessoas com diabetes tipo 2 ou diabetes secundário, né? Por exemplo, a pancreatite ou o diabetes pós-transplante. Nesses tipos, né? Nas pessoas com esses tipos de diabetes, progredir na insulinoterapia, a insulinoterapia que a gente chama aí, né, de progressiva mesmo, é a regra. Muito difícil do dia para a noite você acordar e, será uma insulinoterapia intensiva, né? Só se o paciente estava muito mal tratado. Mas para os pacientes com diabetes tipo 1, esse avanço na insulinoterapia é muito rápido. E como esse avanço é muito rápido, ele exige dos profissionais de saúde rapidez na conduta. E rapidez não é uma consulta hoje e outra daqui 6 meses, né? É o avanço na insulinoterapia também trazendo o paciente para dentro desse tratamento para que ele identifique em que momento da sua jornada, lá na casinha dele, né, sem nós, sem a equipe, ele possa identificar que é o momento de progredir, de avançar na insulinoterapia. Então, começando pelas pessoas que têm diabetes tipo 1, né, para os nossos pacientes com diabetes tipo 1, que, abre aspas, estão muito maltratados fora do consultório do endocrinologista e também no consultório do endocrinologista, né? Então, às vezes as pessoas prestam mais atenção na insulinoterapia para os nossos pacientes com diabetes tipo 2, mas deveriam prestar bastante atenção, porque a insulinoterapia feita com os pacientes com diabetes tipo 1 vai ensinar muito toda a equipe de saúde a insulinizar qualquer paciente, né? Então é um grande aprendizado a insulinoterapia intensiva para os pacientes com diabetes tipo 1. Então, quando toda a equipe de saúde, né, o médico, o nutricionista, o enfermeiro, o farmacêutico, o profissional da educação física, o psicólogo, quando todo mundo está alinhado com os esquemas e as indicações da insulinoterapia, a vida de todo mundo também fica mais fácil. Então, se eu sei que um paciente com diabetes tipo 1
em curto, médio ou longo prazo, ou de imediato às vezes, ele precisará sim de uma insulinoterapia intensiva, é muito fácil entender que desde o primeiro momento a educação é voltada para esses conceitos. Curto, médio ou longo prazo, todos os nossos pacientes com diabetes tipo 1 ou com diabetes autoimune do adulto, eles usarão insulina 3, 4, 5 ou mais vezes por dia. Então, o avanço na insulinoterapia, ele é muito rápido, quiçá imediato após o diagnóstico. E como que a gente avança na insulinoterapia? Primeiro ponto, a gente precisa definir qual o esquema que aquele nosso paciente com diabetes tipo 1 precisa no primeiro momento. Então, vamos pensar. Meu paciente tem diabetes tipo 1, chegou no hospital, internou em cetoacidose diabética, está super descompensado, recebeu alta com múltiplas aplicações de insulina. Já está insulinizado intensivamente. Será que resta alguma dose para dar para esse paciente? O que esse paciente precisa? É só de bolos de alimentação e de insulina basal para avançar na insulinoterapia? Precisa de muito mais. A gente precisa entender que a insulinoterapia, a gente sempre repete isso aqui para os colegas, é a prescrição da insulina aliado a todo o contexto em torno desta prescrição. Então, quando a gente fala avançar na insulinoterapia, estamos falando também sobre avançar no tratamento do diabetes baseado em todas as evidências que nós temos no momento. Então, o paciente chegou lá, recebeu alta, internou em cetoacidose, recebeu alta com múltiplas aplicações. Nem sempre o avançar no tratamento será aumentar doses ou aumentar número de doses ou quantidade de insulina. O avançar na insulinoterapia também é identificar o perfil glicêmico naquele momento inicial do tratamento, para que a gente possa ter clareza sobre a evolução. Muitos pacientes, a gente também repete muito isso aqui, muitos pacientes, logo após o diagnóstico, após a compensação glicêmica, o paciente estava descompensado, compensou com a insulinoterapia e hidratação. Os pacientes podem entrar num período chamado de lua de mel, os com diabetes autoimune, onde a reserva de insulina pode ajudar a dar conta do recado. Então, às vezes o paciente sai do hospital com uma dose altíssima de insulina, porque ele precisava, estava em glicotoxicidade, um estado aí de maior resistência à ação da insulina, e quando ele volta para o ambiente, comendo menos, aplicando insulina, hidratando, movimentando, é muito comum que em alguns dias ou semanas o paciente comece a ter hipoglicemias e a gente precise aí sim reduzir de uma forma muito rápida as doses de insulina, mas isso também é avançar na insulinoterapia. É avançar na insulinoterapia baseado nos princípios básicos, né, que a gente já sabe aí da história natural do diabetes. Então, quando a gente vai avançar na insulinoterapia para esses pacientes, nós também precisamos definir qual é o melhor esquema e qual é a melhor insulina para aqueles pacientes. Então, já vai uma dica aí para todos os colegas profissionais de saúde. Para a maioria dos nossos pacientes hoje, a insulina disponível é a insulina NPH e a insulina regular no primeiro momento do tratamento. Por quê? Tanto os análogos de longa duração, na maioria dos estados, quanto o análogo de curta duração no país inteiro, distribuído pelo governo federal, eles precisam de um protocolo, né? Precisam de um preenchimento, né, dos documentos, e isso demora um tempo,
para que esses nossos pacientes tenham acesso aos análogos de curta duração. Então, para a maioria dos nossos pacientes no Brasil, a primeira insulina utilizada será, sim, a insulina NPH e a insulina regular. Então, se você não vive no mundo dos sonhos, ou se você não está atendendo só uma pequena parte da população abastada, né, cheia aí do dinheiro para comprar, custear o tratamento, sim, você tem que aprender bem sobre as insulinas que estão disponíveis no governo. Porque para os nossos pacientes com diabetes tipo 2, essas são as únicas insulinas disponíveis. E nós que trabalhamos com pacientes do Sistema Único de Saúde ou como professores universitários com ambulatórios públicos, precisamos dominar, sim, todas as insulinas para fazermos e ajudarmos os nossos pacientes a fazerem o melhor uso da insulina que eles têm disponíveis, né? E isso é nosso papel. Então, definir o tipo de insulina, a forma de se utilizar a insulina e como educar o seu paciente na insulinoterapia, ela é a base da insulinoterapia. Para avançarmos na insulinoterapia, nos pacientes com diabetes tipo 2, né, tratamento intensivo, múltiplas aplicações, basal, bolos, né, são todos os nomes que as equipes usam no dia a dia, a gente também precisa aprender e definir com clareza os horários. E os horários não são nossos. Os horários são da pessoa que tem diabetes. E é muito comum os profissionais passarem, prescreverem a insulina e às vezes não atentarem nesta evolução com os horários que estão sendo prescritos. Então, dependendo da insulina que está utilizando, por exemplo, análogos de longa duração. Nós temos análogos de longa duração que precisa ter a hora de aplicação escolhida, como a insulina glargina 100 unidades por ml, e o paciente precisa respeitar aquele horário de aplicação, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, lá vai. Mas ele não pode, por exemplo, aplicar de segunda a sexta, 6 horas da manhã e sábado, domingos, feriados e férias, resolver acordar meio-dia e aplicar. Não vai funcionar. Será que você, profissional de saúde, quando você está evoluindo na insulinoterapia com seus pacientes, você está atentando aos pequenos detalhes ou avançar na insulinoterapia para você simplesmente aumentar a dose de insulina ou o número de aplicações? Infelizmente é o que a gente mais vê. E avançar na insulinoterapia não é só aumentar a dose de insulina e nem número de aplicações. Avançar na insulinoterapia é entender mais e melhor todos os dias sobre a insulinoterapia e a individualização do tratamento. Porque não tem outro caminho mais certeiro para o alcance de metas do que esse. E eu sempre falo com os meus residentes na Santa Casa há anos, cuidado com a mãozinha nervosa de querer só aumentar insulina ou diminuir insulina, porque esse é o caminho mais errado para você prescrever de forma correta uma insulina, né? E isso, infelizmente, quando ele fica automatizado pela equipe de saúde, tá alto, aumenta, tá baixo, diminui, o paciente fica cada vez mais perdido e fora da meta do bom controle. Então, se você é profissional de saúde e está dentro de uma equipe, se você é o prescritor, né, o médico prescritor, para um pouco e reflete. Avançar na insulinoterapia para você hoje é simplesmente aumentar ou diminuir uma insulina? Quando o seu paciente senta na sua frente e te entrega um exame e um diário de glicose? Porque se o seu primeiro pensamento, todas as vezes que um paciente senta na sua frente, é esse, eu tô para te dizer que dificilmente você terá uma grande parcela dos seus pacientes na meta, porque insulinizar é muito mais do que aumentar 20, 30% e diminuir 20, 30%. Então, muito cuidado, e é uma dica para a equipe inteira. Insulinizar é muito mais que isso. A contagem de carboidratos também é insulinoterapia. E aí, a sua atitude perante o atendimento completo e a interpretação do que você está vendo, ele duplica.
né? Porque tem a parte da insulinoterapia, tem a parte da contagem de carboidratos, que também é insulinoterapia para quem está aí em terapia basal bolus. Então, esse cuidado torna a insulinoterapia por muitas equipes de saúde muito ineficaz, porque as pessoas não fazem. Olha alto, aumenta, olha baixo, diminui, olha alto, aumenta, olha baixo, diminui. E às vezes, se você olhar prontuários antigos, seu paciente vai estar no mesmo lugar depois de 3, 4, 5 anos. Então, muito cuidado nesse ponto. E definir, nesse avanço da insulinoterapia, os melhores tipos de insulina e horários também exige de toda a equipe um estudo muito individualizado. O que a gente vê na prática hoje, gente, é um pecado. É prescrição de análogo de longa duração, tendo como justificativa hemoglobina glicada de 12, 13. Quem tem hemoglobina glicada de 12, 13 tem média glicêmica altíssima, não tem um episódio de hipoglicemia no dia, não é, entre aspas, o melhor candidato para um análogo de longa duração, porque os estudos mostram que o grande benefício dos análogos de longa duração não é alcançar a meta glicêmica de hemoglobina glicada de 7%, é alcançar a mesma meta que uma insulina NPH e uma insulina regular com um percentual menor de hipoglicemias. Então, quando a gente escuta um profissional de saúde falando assim, porque tal insulina é melhor do que outra. Melhor em quê? O que você, dentro e com a sua equipe, estão desejando ao prescrever um análogo de longa duração e avançar na insulinoterapia? É meta glicêmica? É percentual reduzido de hipoglicemia? É comodidade no esquema de aplicação de insulina? É tudo? Mais uma vez, nós não estamos vivendo uma época onde a insulina está liberada para todo mundo ainda, infelizmente. Então, quando a gente vai prescrever a comodidade para quem pode pagar, nem sempre é uma insulina caríssima, mas caríssima para quem? Caríssima, o valor é para quem paga, né? Que é importante. Nem sempre é a melhor insulina. Por exemplo, os meus pacientes de consultório têm condições de pagar por qualquer insulina, mas tem vários pacientes com fenômeno do alvorecer, vários pacientes com uma resistência à insulina acentuada na parte da tarde, cuja insulina NPH é melhor em vários aspectos do que um análogo de longa duração utilizado uma vez por dia. A outra opção para suprir essas questões seria o sistema de infusão contínua de glicose à bomba de insulina. Mas a gente tem coisas no meio do caminho, não precisa estar prescrevendo bomba de insulina para todo mundo, nem todo mundo quer usar. Então, quando a gente fala avançar em insulinoterapia, mais uma vez, nós estamos falando de entender os detalhes. Porque na insulinoterapia, como em várias outras coisas na vida, né, o diabo mora nos detalhes. Né? É lá naquele detalhezinho que parece insignificante que está o segredo da caminhada da jornada educacional. É esse detalhezinho que vai levar o seu paciente para a meta glicêmica. Então, é muito importante que no avançar da insulinoterapia, todos os membros da equipe entendam, se atentem aos detalhes, se atentem à base do tratamento, reforcem cada detalhezinho da consulta, por mais minúsculo que pareça ser, ele é fundamental. Quando a gente está falando então de insulinoterapia e contagem de carboidratos, ele é mais do que fenomenal. Ele é mais do que importante. Porque, muitas vezes, um biscoitinho de água e sal, quando o paciente passa pela cozinha e vai ali com o dedinho e vup, pode significar 1 a 2 unidades de insulina para aquela pessoa, que inocentemente passou pela cozinha, biscoito de água e sal, né? Aquilo ali derrete na boca e acabou, né? Parece não significar nada, mas não significa nada para quem? Pode não significar nada para um paciente que tem uma relação insulina-carboidrato de 1 para 30.
já que a gente sabe pelos estudos que 10 gramas de carboidrato para mais para os adultos serão suficientes para causar um impacto glicêmico importante. Então, a gente tem que estar atento, sim, aos detalhes, tem que aprender a perguntar com a prática clínica. Os horários nesse avançar da insulinoterapia são importantes para todo mundo, para os usuários de bomba, para as pessoas que estão em múltiplas aplicações. Será que os horários que as pessoas estão aplicando insulina, principalmente quando nós estamos falando dos bolos de alimentação, da insulina regular, das insulinas rápidas e ultra rápidas, será que a cada refeição os horários estão sendo respeitados? Regular pelo menos 30 minutos antes do início da refeição? A glulisina, a lispro e a asparte pelo menos 10 a 15 minutos antes, e a asparte de ação mais rápida, a Fiasp, né, a última do mercado, 0 a 2 minutos antes da aplicação. Faz parte da rotina da sua equipe perguntar isso para os pacientes em todas as consultas e reforçar isso no receituário. Tem que estar no receituário a aplicação de insulina e os horários. E principalmente para os pacientes que têm um grau de entendimento menor, toda a equipe de saúde precisa entender se a receita está alinhada com a vida do paciente. É muito frequente a gente ver assim, NPH 8 horas da manhã. O que é 8 horas da manhã? 8 horas da manhã ele está em casa, ele está tomando café, ele já saiu para trabalhar. Será que ele não está saindo de casa para trabalhar 6, 6 e meia da manhã e você está colocando 8 horas e a pessoa se perde naquele horário, tem que sair com a insulina de casa, né? A insulina podia ficar, a insulina basal podia ficar quietinha lá na casa dele, porque às vezes você fez mecanicamente. Difícil. Por isso que é em equipe. Porque se todo mundo souber falar e repetir e fazer com que isso seja parte da consulta, do atendimento, da educação em diabetes, de tanto falar, de tanto repetir, uma hora acontece da forma correta. Por isso que a gente não pode cansar, gente, colegas profissionais de saúde. Diabetes é a ciência da repetição. Tem que falar, tem que repetir, tem que explicar de novo, todo mundo tem que falar de novo, todo mundo tem que explicar de novo. Mesmo que a pessoa, que você não esteja integrando uma equipe de saúde, mas você tenha treinamento em diabetes, fale. Fale, porque o conceito, esse conceito não muda de um profissional para outro, né? Está publicado. O que muda é a individualização de algumas coisas no dia a dia. Por exemplo, eu tenho pacientes que utilizam insulina regular no café da manhã 60 minutos antes de começar a comer e não 30. 60 minutos antes de começar a comer e não 30. Nas outras refeições, 30 minutos é suficiente. Mas esta decisão chegou do dia para a noite? Não. Essa decisão precisou de muitas e muitas consultas, muitos e muitos diários, muito e muito empenho do paciente em casa para entender cada vez melhor o perfil glicêmico dele de manhã. Basta fazer consulta para isso? Não, não basta fazer consulta para isso. Você precisa de muito mais do que um atendimento a cada 3, 4 meses para você chegar com seu paciente na meta. Então, consultinha de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, não é coisa de especialista. Não é coisa de profissional de referência. Não é e nunca será, não no diabetes pelo menos. Então, quem quer ser um profissional de referência tem que tomar uma decisão. E a decisão, além de aprender, é
encarar que isso aqui é um trabalho de especialista, é um trabalho de equipe, né? Então, quem segue a gente aqui, profissional de saúde, segue com o objetivo de ser uma referência em diabetes, né? De aproveitar, né, a nossa experiência Santa Casa BH, de uma equipe multiprofissional, que tem muito paciente, para adequar a sua realidade com o número de pacientes, que pode ser muito menor que o nosso, né? Então, lembre desses detalhes, porque a educação em diabetes, ela se constrói nessa jornada todos os dias, né? E não é fácil, nada é fácil, mas dá para fazer muito bem. Então, quando a gente avança, né, na insulinoterapia, a gente também precisa dar um passo muito importante, que é revisar sempre e alinhar as técnicas de aplicação de insulina e monitorização. E é um erro muito comum dos colegas acharem que uma vez na vida é suficiente para o paciente ouvir sobre aplicação e monitorização. Eu sei que as nossas consultas são espaçadas, são muitos assuntos, são muitos detalhes, são muitos papéis no mundo do diabetes, né? Papéis mesmo para preencher que não acaba nunca. Mas, contudo, por isto, o processo educacional e a equipe é importante, porque não se escuta uma coisa ou lê, a gente não lê ou escuta uma coisa uma vez na vida e vai gravar ela e fazer com excelência para o resto da sua vida. Os nossos pacientes também não vão fazer isso, porque não é possível, a mente não é assim. E a técnica de aplicação de insulina e monitorização, ela cai na rotina de uma forma que ela se torna errada, sem se perceber. Então, periodicamente, revisar toda a técnica de aplicação de insulina, ela é importante. Tanto que nos nossos programas educacionais, nas nossas páginas com os pacientes, nós sempre vira e mexe, por mais chatinho que possa parecer para o público de pessoas com diabetes e familiares, a gente fala de novo sobre aplicação, sobre palpação dos locais de aplicação em casa, sobre rodízio, sobre descarte de pérfuro-cortantes, porque ô coisa para ser feita e cair no esquecimento e virar lixo comum. Será que vocês têm noção, como profissionais de saúde, o tanto que os pacientes jogam fitas para medir glicose, agulhinhas e seringas no lixo comum? Pacientes nossos, que a gente repete isso sempre, fala de novo, posta, repete, entrega papel por escrito mostrando. Vira e mexe, você pergunta, e o descarte? Como está? Às vezes eu jogo no lixo comum, esqueço, né? Porque a vida é muito corrida e a pessoa esquece, por isso que você tem que repetir, né? E é uma questão ambiental e de saúde pública importantíssima. E a maioria dos profissionais que participam das equipes nunca pontuaram isso de forma clara em uma consulta, em um atendimento, em um programa de educação em diabetes. Então, se pelo menos isso vocês lembrarem de fazer a partir da manhã, depois dessa live, eu já considero que a live está ganha, tá? Todos os materiais pérfuro-cortantes e potencialmente contaminados precisam ser descartados em material especial, né? Ou nos descarpax, aquelas caixas especiais que são vendidas, ou, como a gente explica para muitos pacientes, garrafa de recipiente para amaciante, sabão líquido, duro, com boca larga, e tudo deve ser colocado lá. Então, vocês, meus colegas profissionais de saúde,
Lembrem-se disso todos os dias. Se você não é profissional de saúde e está aqui na página, eu vou repetir. Nós temos uma página toda voltada para vocês com esse beabá, que é @educação em diabetes. Então lá, toda a linguagem, todos os textos, todos os vídeos são focados no seu programa educacional. Ok, pessoal? Então, para vocês, meus colegas, então, profissionais de saúde, como que a gente progride mais na insulinoterapia? Existe um ponto na insulinoterapia, né? Então, lembrem sempre, quando a gente está falando de insulinoterapia, nós estamos falando de equipe. Nós não estamos falando de prescrição da insulina apenas, tá? E quando a gente quer avançar na insulinoterapia para um alcance de metas, para um refinamento de doses, a gente também precisa parar um pouquinho e lembrar que para avançar na insulinoterapia, nós precisamos sempre retomar, revisar, reforçar, ser reincidente na base do tratamento. Alimentação, exercícios físicos e o processo educacional dos nossos pacientes. Porque erra-se demais em ajustar a prescrição de insulina no tratamento de uma pessoa com diabetes tipo 1 em cima de questões do tratamento que poderiam gerar uma dose de insulina para mais ou para menos pelos ajustes do dia a dia e não por um ajuste de dose na receita. Então, toda vez que você atender uma pessoa insulinizada intensivamente, principalmente se for um paciente com diabetes tipo 1, faça-se essa pergunta e faça essa pergunta para o seu paciente, que talvez seja uma das perguntas que a gente mais faz na nossa equipe, que os residentes mais aprendem a fazer no nosso serviço. É virar para a pessoa e perguntar: você acha que com isso que a gente tem hoje, mexer na dose da sua insulina é o melhor caminho? Porque se você não sabe a resposta como profissional de saúde, eu posso te garantir que o seu paciente sabe. Então, pergunte. E isso é muito comum de acontecer na prática clínica. Às vezes o residente fica confuso na hora que vai discutir o caso, porque é muita coisa, até um médico em treinamento. E às vezes fala assim: Janice, eu não sei o que fazer. Eu falei: nem eu, não fui eu que atendi ele. Você vai voltar lá no atendimento e vai perguntar para a pessoa: fulano, diante disso aqui, tudo que a gente conversou hoje, qual que você acha que é o melhor caminho para o alcance da sua meta? E eu posso te dizer, até hoje, essa pergunta nunca ficou sem resposta. E essa é a resposta certa. Porque a pessoa com diabetes, ela sabe. E isto precisa ser levado em consideração. Porque também é muito frequente que, não se levando isso em consideração, a equipe de saúde opte pelo ajuste da dose, e na maioria das vezes ela é para mais, e a pessoa, sabendo que por ali existiam outras coisas, ela não usa a dose prescrita. Acaba ficando com a dose anterior, ou com a anterior, da anterior, da anterior, da anterior, da anterior. E quando você e sua equipe veem que alguma coisa ali está esquisita, já se passaram várias consultas. Olha quanto tempo foi perdido. Então, mesmo que você tenha feito uma prescrição, mesmo que você veja uma prescrição com o seu paciente quando você está dando um atendimento, sempre se certifique da dose usada. Dose usada não é a dose prescrita.
porque no meio desse caminho existem várias doses que aparecem. Então, para todos os colegas das equipes, uma pergunta muito fácil de fazer é: fulano, qual a dose de insulina que você está usando? Não leia a sua prescrição antiga. Não fale assim, é 30, né, de manhã. Qual a dose de insulina você está usando? De basal, por exemplo. Aí você anota uma por uma. Qual a dose de insulina você está usando no café da manhã? No almoço? No lanche? Na janta? Qual fator de correção de sensibilidade você está utilizando? Às vezes na sua receita está 20 e ele está fazendo 50. Então, uma dica muito valiosa para todos os educadores em diabetes, para todos os colegas é: não ponha os seus olhos em um diário de glicose sem antes entender o contexto daquele atendimento. Porque você só pode interpretar o diário de glicose quando você entendeu o que está por trás dele. Como que você interpreta um diário de glicose se você acha que o fator de sensibilidade usado é um, mas a pessoa está fazendo outro? Se você acha que o bolo de alimentação do café da manhã é um, mas a pessoa está fazendo outro. Como que é possível interpretar o diário sem entender o que está sendo feito? Porque senão você está interpretando uma coisa que está sendo feita de outra forma. Então, a gente só olha diário de glicose, relatório de sensor de monitorização contínua, quando cada pontinho do tratamento está totalmente definido naquela consulta. Se você não conseguiu definir, você não precisa nem olhar esse diário, que vai dar errado. E esse é um dos grandes erros das equipes de saúde, irem ávidos nos relatórios da glicose. Ávidos. Doses que não estão sendo usadas não podem ser interpretadas. Se o seu paciente chega e fala: doutora, fiquei 15 dias sem insulina porque acabou. Fiquei 1 mês internado no hospital com Covid. Aquilo que você está vendo, será que corresponde à forma correta de você ajustar a dose? Então, mais importante do que sair prescrevendo, mudando, interpretando de forma equivocada para as colegas nutricionistas, então nem se fala. Quando o paciente é usuário de insulina, principalmente, você tem que entender tudo da insulinoterapia, para não falar bobagem com o paciente, para não ficar falando que o paciente, você deve ter comido errado aqui, né, moço? Olha que pico de glicose enorme. Como é que você sabe? Se você não entender direitinho a insulinoterapia, as perguntas corretas para aquela consulta, o seu papel como educador em diabetes, você corre o risco de condenar uma pessoa a falar que está seguindo errado, não está se alimentando bem, quando na verdade são vários outros pontos que precisavam ser organizados. Então, quando a gente avança na insulinoterapia para os pacientes com diabetes tipo 1, sem dúvida, você tem que avançar no seu conhecimento sobre a alimentação, sobre os exercícios físicos, que são a base do tratamento. Você não pode, como um membro da equipe, simplesmente ficar restrito à sua área de atuação.
Porque no diabetes não é possível. Como que uma enfermeira vai falar sobre insulina se ela não conhecer as insulinas bem? Como que é possível? E está lotado por aí. Não conhecem as insulinas, não conhecem as canetas, não conhecem muitas vezes os glicosímetros de forma a orientar o uso, a limpeza, a interpretação, a conferência no sensor. Como que um farmacêutico vai falar sobre insulina se ele não entender da insulinoterapia? Vai ficar ali repetindo uma coisa isolada, sem sentido para o paciente? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, para avançar na insulinoterapia, nós todos profissionais de saúde precisamos melhorar a nossa atuação, porque senão fica muito, muito, muito difícil que isso dê certo. E quando nós estamos falando das pessoas com diabetes tipo 2, o nosso desafio ainda é muito maior. Primeiro, porque é a maioria absoluta dos pacientes. Segundo, nós sabemos que a maioria dos nossos pacientes com diabetes tipo 2 dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, tanto para suas consultas quanto para o fornecimento dos seus medicamentos. E aí, o avanço da insulinoterapia, ele é mais rápido e ele é mais curto, porque pelo Sistema Único de Saúde nós temos disponíveis a metformina, a glicazida e para um pequeno grupo de pacientes, por enquanto, os medicamentos, da classe aí dos inibidores da SGLT2, que tem um efeito maravilhoso, além da glicose também, além do controle da glicose, mas hoje não é fornecido de forma universal para todos os pacientes. Ou seja, as outras classes de medicamentos que estão de fora do SUS, que podem ajudar sim, cada um aí, em torno de 0,5% a 1% de redução na glicada, além dos medicamentos injetáveis, que além de tudo tem um efeito adicional no aumento da saciedade e na proteção cardiovascular, renal, além de outros benefícios, os pacientes não têm acesso a isso. Então, o avanço no tratamento para chegar na insulinoterapia, ele é mais rápido e esse caminho é mais curto. Então, todos os colegas da atenção primária, principalmente, e os endocrinologistas dos centros de especialidades, e os clínicos, e os cardios, e os geriatras, todo mundo precisa estar alinhado com a insulinoterapia. Porque o que acontece hoje é um pecado. O paciente ficar com um atraso de 6 a 8, quiçá 10 anos, para começar uma insulinoterapia, muitas vezes de uma forma muito mal feitinha, muito meia boca, e deixar o paciente em glicada de 9, 10, 12, 13, igual a gente recebe na Santa Casa. Pacientes já complicados do diabetes, que foram a vida inteira atendidos por colegas do Sistema Único de Saúde, com glicada de 13, 14, já com retinopatia, com neuropatia, com nefropatia, com cardiopatia, um pecado. Então, principalmente para os pacientes com diabetes tipo 2, a insulinoterapia oportuna, ou seja, prescrever imediatamente após o não controle do diabetes com os medicamentos disponíveis na rede. Então, eu chamo vocês, colegas, para uma reflexão. Vocês que atendem pacientes do SUS, às vezes você até atende no consultório, mas ele depende de todo o resto do SUS. Os seus pacientes com diabetes tipo 2 estão super bem controlados? Está todo mundo com glicada menor que 7? Ou você tem recebido pacientes com glicemias elevadíssimas, sintomáticos, pacientes com diabetes tipo 2 e hemoglobina glicada de 10, 11, 12, 13, uma coisa horrorosa,
que muitas vezes já mudou de médico várias vezes, até por uma questão mesmo da rede, né, da rotatividade. E muitas vezes ele está ali, vai e volta, complicando na sua frente, complicando na sua mão. E ele tem que evoluir rápido para a insulinoterapia, porque vai evoluir para quê? Não tem outra opção. Vai evoluir para quê? Olha o que dizem as diretrizes. Não controlou em 3 meses com 1, 2. Já começou muito acima da meta, 2 ou 3 de uma vez. Opa! Começou ali com tanto. Ou seja, vão pensar. Se eu recebo lá no meu posto de saúde um paciente com hemoglobina glicada ao diagnóstico de 8,5, 9, eu já tenho que passar 2 medicamentos. Não adianta passar mais um não, só um não. É matemático. Quanto que cada um reduz na glicada? Faz a continha de matemática. Faz a continha. Porque até que a alimentação se alinha, o exercício físico começa, tudo se alinha, você vai ficar esperando o quê? Seu paciente descompensar? Depois você tira, se for o caso algum. Mas a gente não espera, porque isso se chama inércia terapêutica. Aí vamos dizer que meu paciente começou com 2, os únicos 2 disponíveis para todo mundo na rede, e ele me volta 3 meses depois fora da meta. O que a maioria do povo faz? Espera, vamos dar uma chance para o paciente, vamos adiar um pouco a insulinoterapia, ou então ameaça o paciente e a família com a prescrição de uma insulina. Não tem que ameaçar nada, gente. Não tem que esperar nada, não está controlado, precisa controlar. É a chance que o paciente tem de não ter complicações do diabetes. Então, vamos refletir, colega profissional de saúde, como está sendo o seu papel dentro dessa equipe? Você está presenciando, você está vivendo, você está fazendo parte de um sistema que está deixando o paciente mal controlado, sem ser insulinizado, passar pela sua frente e continuar daquele jeito? Não é possível. Não é possível. Porque uma coisa é a pessoa com diabetes não usar ou não querer usar. A outra é a equipe de saúde ser omissa e não cumprir com a sua responsabilidade de avançar nesse tratamento. Então, se você tem um paciente com diabetes tipo 2, usando metformina, glicazida, às vezes terceira, quarta, quinta droga oral, e não está na meta, você precisa falar sobre insulinoterapia. Você precisa prescrever de forma oportuna e não atrasada. E principalmente para o prescritor, fiquem sabendo vocês que isso é um erro médico. Caso vocês não saibam, fiquem sabendo. Não prescrever para o tratamento, para o paciente, a terapia indicada naquela hora que vai resguardar a saúde daquela pessoa, que vai colocá-lo num caminho que pode prevenir complicações do diabetes com clareza. É um erro médico. Porque se o paciente precisa de insulina, você tem que prescrever. Você tem que orientar com a sua equipe. Você tem que ensinar seu paciente, a sua equipe, a alinhar esse tratamento. Se a pessoa vai usar ou não, ou você vai demorar mais tempo em água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, é outra história. Mas o que acontece no Brasil hoje não é isso. A equipe não leva em consideração o momento oportuno da insulinoterapia. O farmacêutico vê, a enfermeira vê, o nutricionista vê, todo mundo vê que o paciente está fora da meta.
e ninguém quer falar de insulinoterapia. Isso é um pecado, isso é um crime, né? Isso é um erro da equipe. E se você é profissional de saúde e não sabe disso, e se você é um profissional de saúde e não entende disso e está atendendo pessoas com diabetes, está errando também, se não for médico, porque tinha que saber. Se você é uma nutricionista, está atendendo um paciente com glicada de 9, 10, 11, 12, 15, e você se omite em falar da insulinoterapia, se você tira o corpo fora da insulinoterapia, porque dá trabalho mesmo, se você não fala com aquele paciente que ele precisa, se você não sabe claramente sobre o momento da indicação, se você não encaminha aquela pessoa para um especialista ou para o médico da atenção primária, como é que fala, gente? Lá da rede, né? Do posto de saúde, da sua equipe, era essa palavra que eu estava procurando. Se você não encaminha esse paciente para o médico da sua equipe e você fica ali na sua zona de conforto, você está errando também, porque você está participando de um futuro na vida daquela pessoa que pode ser cheio de complicação, que pode ser com invalidez, né? E esse peso vai custar para todo mundo. Vai custar para a saúde pública, vai custar para a economia e vai custar principalmente para a vida daquela família. Então, muito cuidado quando você não sabe e atende a pessoa com diabetes, quando você não entende do momento oportuno para a insulinoterapia, atende essa pessoa e deixa ela embora sem saber que ela deveria estar fazendo outro tipo de tratamento. Porque você não é menos responsável do que o médico que não prescreveu na hora certa. É tanto quanto. Porque atendimento, terapia, não é só prescrever dieta, não é só explicar uma aplicação de insulina. É uma responsabilidade muito grande da equipe de saúde no diabetes, frente a uma parcela enorme da população que tem diabetes e que está fora da meta de bom controle. E profissionais de saúde têm um peso muito importante nesse não controle. O cuidado do diabetes é compartilhado. Mas pera lá, se a prescrição do medicamento não é feita, como que a pessoa vai usar? É o primeiro passo. Se ela precisa de uma insulina e a equipe não identifica essa necessidade e não prescreve a insulina, fica difícil que o depois venha, que o avanço na insulinoterapia aconteça em algum momento, se ela não foi prescrita. E quando a gente pega os estudos com 6 a 8 anos de atraso para a primeira prescrição de insulina após detectado não controle do diabetes, eu só pergunto uma coisa para vocês, colegas. Você gostaria que fosse com a sua mãe? Com seu pai? Com seus irmãos? Com seus melhores amigos ou com seu filho? Então, pensa bem quando você deixar esse paciente passar por você sem a prescrição correta. Pensa bem, porque avançar na insulinoterapia vai ser muito cansativo para você, para a sua equipe, quando vocês não trabalharem alinhados. Quando as equipes da atenção primária, quando as equipes dos centros de especialidades começarem a entender que se todo mundo estudar diabetes para atender pessoas com diabetes, se todo mundo estudar e todo mundo falar a mesma língua,
tudo vai ficar mais fácil a cada dia. Tudo vai ficar mais leve a cada dia e cada vez o paciente ficará mais treinado. Porque até você treina sua mente. Imagina a pessoa que vai passar por vários. Se você está aqui, seu nutricionista está aqui, seu farmacêutico está aqui, seu psicólogo está aqui, seu profissional de educação física está aqui, e todo mundo está alinhado na jornada educacional, imagina a pessoa com diabetes que tem a oportunidade de passar em vários. Ela vai escutando, vai escutando, vai escutando, e vai aprendendo, e vai aprendendo. É fácil? Não, não é fácil para ninguém. Nada na área da saúde hoje é fácil, né? Mas é mais fácil quando a gente está junto. Então, o avanço na insulinoterapia, ele depende da base do profissional de saúde. Se o profissional de saúde não está preparado, os pacientes vão sofrer nas mãos do sistema de saúde. Então, reflita muito, colega profissional. Reflita muito sobre como está a sua atuação hoje, como médico, como enfermeiro, como farmacêutico, como nutricionista, como profissional de educação física, como psicólogo, como assistente social. Se você pôr seu dedinho lá para fazer parte de uma equipe ou para querer atender pessoas com diabetes, você tem que saber pelo menos o mínimo, que já é muito, que já vai ajudar demais. Mas muito você ajudará se você souber tanto quanto o prescritor dos medicamentos, que é o que uma equipe qualificada aprende a fazer. Entende de todo o processo e cada um traz para o tratamento, para as discussões da equipe, a sua área de graduação, obviamente. Mas a cada dia, trabalhando em equipe, discutindo, todo mundo fica melhor naquilo ali. E quanto melhor você fica, quanto mais você discute com a equipe, mais você leva aquele conhecimento para a vida do seu paciente, para a família dele. Mais você consegue fazer um cuidado compartilhado. Mais você traz o seu paciente para dentro do tratamento. Agora, se você não faz nenhum mínimo, não vai trazer nada, né? Então, reflitam bastante sobre isso. Muito. Porque isso vai fazer toda a diferença na história do diabetes. Boa noite para vocês, pessoal.